Vamos fazer uma oração e aí depois a senhora toma a Amém. frente. Vamos, vamos, Vamos lá. Senhor, pela vida que há no sangue de Jesus, Senhor, nos dá aqui uma bênção, fala o nosso coração, usa a tua filha, Senhor, dá uma experiência, desperta o coração do teu povo para participar, em nome de Jesus. Amém. Irmã Ana, doutora Ana, a irmã fica à vontade, do jeito que a senhora achar melhor. Amém. Irmãos, a paz do Senhor. Estão todos bem? Nós somos um grupo pequeno. Vou deixar à vontade, se os irmãos quiserem abrir a câmera, para a gente poder conversar. É um bate-papo, é a oportunidade, né, de vocês também compartilharem suas dúvidas. Eu sou psiquiatra e lidei a vida inteira com saúde mental, né? Sou pediatra de formação também medicina do adolescente, mas hoje eu só exerço psiquiatria e tenho o prazer de estar compartilhando com vocês. E o interessante é vocês poderem tirarem suas dúvidas, né? Como eu acabei de explicar ao pastor Eduardo, o acesso, às vezes, aos profissionais da saúde mental é mais difícil e nós estamos tendo essa oportunidade agora de dividir com vocês algumas questões da saúde mental. Então, eu vou começar aqui, ó, vou compartilhar com vocês. Hum. E nós vamos bater um papinho aqui. Vou falar um pouquinho, só para vocês entenderem o que nós vamos falar. A saúde como um todo. Vamos também estar falando um pouquinho dessas nossas emoções. Nosso tempo é curto. Vamos falar um pouco da ansiedade, da depressão e de como nós abordamos isso tudo. Quando nós falamos de saúde, meus irmãos, essa divisão entre saúde física e saúde mental, ela na realidade ela não existe. Quando a saúde nossa, de cada indivíduo, é uma só. Nós temos a mente controlando o nosso corpo. O corpo ele não tem autonomia por si só. Ele depende de toda a estrutura da mente, do cérebro, do sistema nervoso, das ordens que o sistema nervoso dão para cada, para percepção, cognição, inteligência, emoção, pensamento. E tudo isso vem da mente, vem do cérebro. Então, o corpo ele não tem autonomia. Por que que tem essa divisão? É mais uma forma pedagógica de nós entendermos sobre saúde mental e saúde física. Mas, por exemplo, quando nós temos alguma condição mental e ocorre um desequilíbrio das nossas emoções, não tem como o corpo físico não sofrer. Então, às vezes, nós temos sensações físicas decorrentes de um quadro de um transtorno mental, como aceleração do coração, a nossa temperatura ficar alterada, a sensação de morte iminente, a fechamento da garganta, o alimento difícil de descer, não é? O tremor de extremidade. Então, tudo isso são sintomas físicos que estão decorrentes, às vezes, de uma condição mental. Então, quando nós falamos também das nossas emoções, quero que os irmãos entendam que nós não estamos falando de uma coisa fictícia. Ah, você está com um problema emocional. Não é assim que funciona. Quando nós falamos de emoção, nós estamos falando de um determinado ponto do cérebro onde essas emoções estão dispostas. Então, nesse centro límbico, nesse córtex pré-frontal, no sistema amigdaliano, nós temos todas as nossas emoções que elas funcionam em equilíbrio. Nós temos alegria, tristeza, ansiedade, culpa, nós temos nojo, todas essas emoções, elas ficam em equilíbrio. Quando essas emoções entram em desequilíbrio, então nós estamos mais propensos às condições mentais. Uma pessoa que vive sobre um trauma ou vivenciou um trauma no passado, é lógico que ela tem um impacto na sua saúde mental e ela vai ter revivências, vai ter uma repercussão física, né? E vai interferir no seu desenvolvimento, nas suas condições, nos seus planejamentos, nos seus sonhos, no seu desempenho acadêmico. Então, quando nós estamos falando de saúde, e saúde como um todo, nós dependemos das nossas emoções
em equilíbrio para que elas atuem a nosso favor. E quando nós falamos de ansiedade, né, nós vimos aqui, nós estávamos, eu e o pastor Eduardo, falando um pouquinho do problema da pandemia, e nós vimos que a própria pandemia, como o maior fenômeno que a humanidade já viveu nos últimos 100 anos, ela trabalhou com, né, a mídia, a forma que foi apresentado essa pandemia, o isolamento social, nos trouxe ansiedade. A ansiedade, ela não é uma doença, tá? As emoções, elas são são respostas afetivas diante de situações que nós enfrentamos. Então, quando que a ansiedade ela aparece? Em situações de medo, de preocupação, de incertezas, de dúvidas. A ansiedade por si só, ela não é uma patologia, ela é uma emoção também, que é desencadeada diante de certo momento que você vive. Se você vai fazer uma prova na faculdade, você está preocupado, você fica ansioso, mas você não está doente da ansiedade. Mas a ansiedade, ela é um impulso, ela te faz você se preparar para aquela prova. Então, ela não é uma doença, tá? Então, você vai casar, você está noivo, vai fazer você se preparar. Você está grávida, seu parto é em breve, você vai fazer seu enxoval. Então, essa ansiedade, ela te impulsiona a você se preparar para situações. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você fica sem dormir, preocupado como é que vai ser seu desempenho, você fica inseguro, mas daí passou a entrevista, passou aquele momento que você está vivendo, a sua vida volta ao normal. Então, nós não podemos pensar em ansiedade, a pessoa é ansiosa, está ansiosa, decorrente de um momento da vida que ela está enfrentando, então é natural que apareça a ansiedade diante dessas situações. Então, ela é uma emoção? Sim. Quais situações? Em que estão envolvidos medo, preocupação, incertezas. Ela é ruim? Não, nem sempre ela é ruim, porque ela vai te impulsionar um preparo, não é? Então, antes de chegar aqui, eu estava numa visita de uma irmã que a família dela foi transferida para os Estados Unidos. Ela, lógico, está ansiosa, vendendo as coisas, o marido foi transferido, mas ela está da... O que que ela fez? Ela ficou ansiosa, mas ficou parada? Não, ela já botou os filhos dela na escola, está vendo como é que é o sistema escolar, está se preparando para alugar a casa. Então, ela te impulsiona a você cumprir aquelas suas necessidades. Então, aparecem situações de perigo? Sim, porque durante uma situação de perigo, o que que acontece? Você aciona seu sistema ali todo das glândulas suprarrenais ali, onde tem a liberação de cortisol, que vai despertar em você aquele sentimento, eu fico e luto ou eu fujo, né? Então, situações de perigo, quem já sofreu um assalto, quem já foi assaltado, sabe como é que é o desencadeamento da sua adrenalina, como que você fica, seu coração bate mais rápido, você fica arrepiado, você fica nervoso, você tem vontade de sair correndo, não é? Então, mas ela te leva também aos enfrentamentos. Você vai numa entrevista de emprego numa empresa, você vai se preparar, vai ler sobre a empresa, o que que essa empresa oferece, qual é o cargo que eu vou ocupar. Então, também te ajuda nos enfrentamentos. E na parte de adaptação, se eu vou mudar de país, eu vou me preparar. Se eu vou casar, vou me preparar para esse novo momento, né? Agora, existe o excesso de ansiedade? O que que vocês acham? Existe também. E aí eu vou fazer uma pergunta. Servo de Deus pode ter ansiedade? Sim. Né? Até porque, exatamente, o Bruno está falando aí que pode. Por quê? O que que fala 1 Pedro 5,7? Lançai sobre mim a vossa ansiedade. Então, o Senhor sabe, porque o Senhor que nos fez, o Senhor, todas as emoções. Nós não somos só existe ansiedade como emoção. Então, como uma emoção, como uma resposta diante de situações que enfrentamos, é normal. Não é verdade? Essa irmã estava ansiosa, vai mudar, vai viajar dia 2. Então é normal ela estar ansiosa. Normal ela chorar, ficar triste, vai se despedir da família, vai embora. Então, são emoções, são umas respostas normais
diante das situações. Agora, quando a gente vai pensar em excesso, se existe o excesso? Lógico que existe. E aí é totalmente diferente. Porque quando nós falamos em transtorno de ansiedade, nós não estamos mais falando de uma ansiedade normal. Nós já estamos falando de uma ansiedade que é difícil de controlar, está trazendo repercussões na sua vida, você não consegue dormir, você deita, vem aqueles montes de pensamento, você não consegue executar suas atividades, você tem sofrimento, você tem prejuízos, interfere no seu dia a dia, né? Passa o tempo, resolveu aquela questão, mas você mantém sua ansiedade e a ansiedade está repercutindo na sua vida, aí já deixou de ser uma ansiedade dentro dos padrões esperados para virar uma ansiedade excessiva, onde você precisa buscar ajuda. A outra pergunta que eu tenho para vocês é, eu sei que é rápido, mas nós depois abriremos para pergunta. As pessoas confundem. Depressão é a mesma coisa que ansiedade? Não, exatamente, pastor Eduardo. Nós estamos falando de duas entidades nosológicas diferentes. A depressão está relacionada ao humor. Seu humor está rebaixado. A ansiedade está relacionada a seu estado, seu pensamento, às suas atividades, mas você não tem humor rebaixado. A ansiedade tem pessoas que têm depressão e associada à depressão tem ansiedade, tá certo? Mas são duas entidades, inclusive de tratamento diferentes, tá? São... A depressão, primeiro que ela está mais relacionada a uma diminuição de neurotransmissores. Então, nós temos um rebaixamento de dopamina, de serotonina, né? Que são os nossos neurohormônios. E a depressão, ela não é, eu tô triste. Ah, eu terminei o namoro, tô triste. Eu tô deprimido. Não, não é? Faz parte, por exemplo, eu perdi um ente querido. Eu estou triste. Eu estou deprimido? Sim, mas é uma depressão causada por uma perda. Aí a gente tem o tempo da restauração, passou um ano, passou dois, e você continua triste, continua com apatia, com dificuldade de sair da cama, não tem interesse pelas atividades, tem tédio, tem negativismo, tem pessimismo, tem choro, tem desmotivação. Então, é muito mais do que uma tristeza passageira. E a depressão, ela age, né? Nós estamos falando, para os irmãos terem uma noção, que a depressão, ela é a entre as 10 doenças mais incapacitantes do mundo. O que quer dizer isso? Quer dizer que dentro do afastamento do trabalho, as 10 primeiras doenças que levam o trabalhador a se afastar das suas atividades laboriais está a depressão. Os irmãos terem uma noção, nós somos o quarto país em transtorno de ansiedade da América Latina. Nós tivemos, de 2014 para cá, um aumento de 2.000% de atendimento entre jovens e adolescentes com problemas de ansiedade. Tivemos 3.500% de aumento de depressão entre os jovens. Então, nós estamos falando em entidades nosológicas, em condições médicas que têm prejudicado os nossos jovens. Saiu agora um estudo recente, de menos de um mês nos Estados Unidos, falando do investimento na saúde pública, na mente dos jovens, como prevenção de problemas econômicos futuros que esse país teria. Porque os jovens representam o futuro da nação. Se eu tenho um jovem comprometido mentalmente, nós temos uma nação comprometida mentalmente no futuro. Então, nós não estamos falando de uma coisinha básica relacionada à emoção. Nós estamos falando de entidades, de condições que trazem verdadeiros prejuízos à humanidade. Dentre essas causas, né, a forma das queixas que eu estou apresentando, né, sobre a depressão, eu vou botar todos aqui, pastor, para ficar mais, deixa eu voltar, para ficar mais fácil. Essas são os sintomas gerais da depressão. Eu preciso, se eu não tiver todos, não. Você precisa ter alguns desses sintomas com tempo prolongado e que está trazendo prejuízo para você. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção, que eu
trouxe isso lá no programa do pastor Wallace Rossetti, na igreja dele também, quando eu estive lá, é das diferenças entre os gêneros. Meus irmãos, os homens ficam deprimidos igual e até mais do que as mulheres. Só que uma mulher deprimida, você vai perceber. Ela está na cama, ela está triste, ela chora. As manifestações do quadro no gênero masculino são diferentes. O homem, ele se isola, ele fica irritado, ele fica explosivo, ele fica deitado no sofá, ele não participa das atividades sociais, ele não participa do meio familiar, ele procura sempre um motivo para se esquivar, ele não participa de um aniversário, ele está no ambiente social, ele já quer sair, nada ele acha satisfatório, ou ele está na fase de resmungar, de muita irritação, ou ele está muito calado e muito introspectivo. Então, hoje nós temos a saúde mental do homem como uma certa prioridade dentro da Organização Mundial de Saúde, justamente porque o homem é mais difícil de procurar ajuda, e o homem, como nós temos também uma alta incidência relacionado aos moradores de rua, às pessoas, aos homens, né, que são a maioria dos moradores de rua, relacionados a transtornos mentais que não são tratados. Então, a gravidade é a mesma, só que as mulheres buscam mais ajuda do que os homens. Então, quando eles não têm uma rede de apoio sólida, muitas vezes o destino não é bom, porque você vê os homens também se envolvendo com uso e abuso de substâncias químicas. Este uso e abuso é superior das mulheres. Nós tivemos na pandemia um aumento relatado por estudos, por pesquisas, pelas mulheres de substância química em torno de 40%, mas não 40% dos homens, 40% das mulheres que não usavam, pelo grau de sofrimento, foram buscar esse recurso de forma inadequada. E angústia? Quem nunca sentiu, diante de uma notícia, diante de algum trauma, você se sentir angustiado, você se sentir desamparado, a angústia ela está relacionada a uma notícia repentina, é uma emoção negativa, a angústia ela está dentro da mesma condição, também chamada de crise de pânico, crise de angústia, crise de ansiedade, elas estão no mesmo patamar, gerando inquietação, o medo, o pavor, né? A ansiedade é uma sensação negativa, né? E você tem sintomas físicos relacionados à angústia, como aperto no peito, dificuldades para respirar, tristeza, insegurança, e como eu disse, é sempre impactado por alguma notícia ou algum evento. Ela não é um transtorno, a angústia, mas ela está presente em vários transtornos, tá? Existe tratamento? Meus irmãos, e o que nós temos que desmistificar é que na saúde mental, como eu disse, faz parte da saúde. Em qualquer condição médica, você tem diagnóstico e tratamento. Um tratamento, ele depende de um bom diagnóstico. Então, se nós estamos diante de um bom diagnóstico, nós temos condição de prover ao paciente um tratamento adequado e igual a qualquer parte do corpo. Início, meio e fim. Então, algum dos mitos da saúde mental eu não quero tomar remédio. Eu não quero tomar remédio para a vida inteira. Me pergunto eu, por que que é muito mais aceitável você usar um remédio para uma hipertensão ou uma diabetes, onde você se coloca na condição de uma doença metabólica crônica, em que você vai ter que fazer uso o resto da sua vida de algum medicamento, e quanto à saúde mental, quando você está passando por um sofrimento, você cria um mito, você cria um tabu, você cria um preconceito na sua mente de que você não pode se tratar. Essa dissociação da saúde ou de um transtorno mental, de um quadro de opressão, é fundamental, até porque isso não é bíblico. Quando Elias esteve ali com medo e pavor da morte, quando ele foi ameaçado por a esposa, né, do rei da época, o Senhor não falou que ele estava oprimido. O Senhor não chegou para ele, levanta daí, Elias, você acabou de
restaurar o altar, 450 profetas foram mortos, levanta daí que você está oprimido. Não foi essa a palavra que o Senhor deu. Quando Elias se deitou, o Senhor veio com pão assado e a botija de água colocou na cabeça de Elias e com maior carinho ele disse, levanta Elias, porque a sua caminhada é longa. E sabe o que Elias fez? Voltou a deitar e a dormir. O Senhor chegou lá, ô Elias, seu preguiçoso, levanta. O Senhor foi com a mesma voz, mansa e delicada. Levanta, Elias. Levanta, que a sua caminhada é longa. E Elias caminhou. E quando Elias entrou dentro da caverna, se escondendo, com medo, a voz mansa e delicada fez Elias ter a fé restaurada, sair de dentro da gruta e caminhar. E Elias foi arrebatado. Então, nenhuma vez o Senhor chamou Elias de oprimido. Nenhuma vez, quando Jesus chorou lágrimas de sangue diante dos enfrentamentos, ele não negou a fé e nem o pai chamou ele de oprimido. Então, qualquer patologia pode te levar a uma opressão. Não necessariamente a saúde mental ou uma condição mental está associada. E esses são os mitos que nós precisamos vencer para nos levar ao tratamento. Porque quando você não trata, em qualquer patologia, a tendência é piora do quadro. E hoje nós vemos algumas condições, como depressão, ansiedade, TDAH, quando você não trata, associado agora os últimos estudos a incidências maiores de quadros demenciais no futuro. Então, e outra coisa, como eu disse, não tratou, vai ficar mais grave. Não tratou, vai repercutir mais na sua vida. Não tratou, vai trazer prejuízos. Não tratou, vai levar você a parar a sua caminhada, ou espiritual, ou a sua caminhada pessoal, sua caminhada acadêmica, seus sonhos, todo o seu projeto de vida vai estar comprometido, inclusive a sua vida pessoal, não é? Então, a importância da gente se tratar e vencer os nossos mitos e tirar os nossos preconceitos da frente, porque como servos do Senhor, o Senhor nos deu liberdade, liberdade de fazer as próprias escolhas, de fazer a boa escolha. E quando nós temos o Senhor na nossa vida, a nossa visão é ampla, a nossa visão é de ver o futuro, e ver o futuro com saúde, saúde como um todo. Obrigado, meus irmãos. Está aberta a pergunta. Se você tem, é a hora de você ficar à vontade, vencer sua timidez e perguntar. Tá Minha bom? irmã, será que se a gente conseguir abrir outra janela de novo, a senhora volta com a gente um tempo a mais? Sim, fica à vontade, Chico, lógico. Ah, sim. Então, os que estão aí participando, quando encerrar essa janela, aí a gente vai abrir uma nova com o mesmo link, aí todo mundo entra de novo e a gente continua. Amém. Amém? Pode entrar no Amém. mesmo link, viu, Eduardo? Amém, amém, Nixon. Amém. No mesmo link, né? Eu vou fazer uma pergunta para a irmã. Vou dar o Uhum, pontapé aqui. uhum, É, como que a gente vai saber se a gente uhum, está doente ou não? Vamos dizer, o meu caso, a pessoa está com ansiedade. uhum. Qual é o momento que ela vai dizer, olha, é uma ansiedade comum de uma situação ou é uma coisa já que precisa de um tratamento? Ou isso também se Ó, enquadra na depressão, né? Que vai ser uma não, tristeza natural, né? Porque às vezes, é quando eu falo normal aí, esses sentimentos na nossa vida, é natural. É natural você ter ansiedade em algum momento ou e é outro, é natural natural você ter tristeza. É tristeza. natural. Quando que isso é um problema? Como que o Quando, jovem que está nos ouvindo, ele vai olhar e falar assim, não, realmente o que eu estou passando, eu preciso de um acompanhamento, eu preciso de ajuda. prejuízo. O jovem não sai do quarto. O jovem está isolado. O jovem deixou de estudar, frequentar o meio social, teve mudanças de comportamento, não quer buscar mais os amigos. Antigas atividades que ele fazia em grupo, hoje ele não quer fazer mais. Hoje ele só quer ficar no escuro, no quarto. Se os pais batem na porta, ele não quer sair, ele não quer ver ninguém. Esse jovem urgentemente está precisando de ajuda, né? Urgentemente.
como eu disse, quando você tem excessos, os excessos, não existe excesso na saúde mental sem prejuízo. Eu deito e não durmo. Eu não me alimento direito porque a comida não desce. Eu vou, não consigo executar nada. Minha ansiedade causa aceleração do meu coração. Eu vivo atropelando as coisas. Eu não consigo fazer as atividades que eu preciso ao longo do dia, porque eu fico tão preocupada em não fazer que eu não consigo fazer. Eu procrastino demais. Então, eu tenho minhas atividades, o que é procrastinar? Eu sei que eu preciso fazer, mas eu não consigo executar. Tá? Eu sei que eu preciso fazer as coisas, estudar, gerenciar meus estudos, mas eu estou tão ansioso que eu não consigo fazer nada. Quando acaba o dia, eu não fiz nada. Então, essa pessoa está precisando de ajuda. Tá? Maravilha. Então, isso é muito importante para o servo de Deus entender isso. Tá? E por que que nós estamos trazendo isso? Eu imaginei, né? Não sei quantos jovens você tem, aí vocês têm na área, mas por que que o jovem é a faixa etária que tem mais uma propensão a ter a ansiedade e até mesmo sintomas depressivos? Não estou falando de depressão, sintomas, tristeza, negativismo, pessimismo, porque nós temos uma mente ainda lutando com o processo do amadurecimento. E aí vem as pressões para a execução. Então, um jovem, por exemplo, de 18 anos, que está saindo da adolescência, entrando na fase adulta, jovem, é óbvio que ele vai sofrer a pressão, porque nós sofremos, eu sofri, você sofreu, pastor Eduardo, com a pergunta clássica. O que você vai fazer da sua vida? O que você vai ser? Você já escolheu? Você já sabe o curso que você vai fazer? Aí mal olhou para o lado, ou mal tem um interesse por uma outra pessoa, você vai namorar? Você já está pensando em casar? Você tem condição de casar? Então, essas pressões, que não são só externas, o jovem ele se cobra, principalmente se ele tiver num grupo, e aquele grupo, vamos supor, um grupo de 5 jovens, até mesmo dentro da igreja. Nós temos 2 que já fizeram Enem, estão na faculdade, estão felizes com o curso. Aí eu pego 3 que ainda não sabem o curso que vão fazer, não sabem para que vão fazer a prova do Enem, fizeram um curso lá que achava que ia passar, mas não sabe se ia gostar. Então, nós temos 2 jovens que estão no caminho lá, que escolheram. Nós temos a maioria dos jovens que nem sabe se aquele curso que ele escolheu é aquilo que ele gosta de fazer. Então, ele vai fazer qualquer coisa. Esse qualquer coisa é que é o perigo. Eu pego qualquer coisa para me livrar da pressão. Mas aí eu não estou feliz com esse qualquer coisa. Eu pego qualquer coisa para fazer que eu não gosto de fazer. Então, também não pego direito para fazer, porque esse qualquer coisa não me interessa. Tá? Entendi. A escolha do jovem, pastor Eduardo, o jovem, ele para escolher e para ter certezas, ele precisa olhar um pouco para dentro de si. Por exemplo, um jovem que tem uma autoestima muito baixa, esse é um jovem inseguro. Porque a autoestima é como eu me relaciono comigo e como eu me relaciono com as pessoas. Se eu acho que eu não dou conta, vamos supor, sei lá, eu quero fazer um curso de engenharia, mas eu acho muito difícil, eu acho que eu não vou dar conta. Então, eu vou fazer um curso de administração. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada, porque o que eu gosto é de ser engenheiro. Eu queria fazer um curso de direito. Mas direito tem tanta coisa para guardar, eu acho que eu não vou dar conta, não. Eu acho que eu vou fazer, sei lá, Doutora um Ana, curso mais fácil. Oi? vai encerrar agora. Nós vamos fazer o seguinte, para atrair eles aí, nós vamos falar. Eu nem perguntei para a senhora se eu posso falar sobre isso, mas eu quero falar de um assunto que é um tabu na vida do jovem, Ok. né? Que é um problema Tabu dessa é comigo época. mesmo. Então, nós voltamos aí, nós vamos sair e vamos reconectar. Tá? Teste de aptidão, olha, você dá para exatas. Dentro de exatas, você pode fazer engenharia, você pode fazer arquitetura, entendeu? É a área. Olha, eu realmente notei que você pode fazer uma arquitetura. É Mas que é tem uma isso. coisa também que a sociedade moderna hoje, ela quer
que você deu o resultado para ela, né? Ela não quer. O jovem, muitas vezes, ele quer, ó, você vai nesse caminho, né? Ele não quer procurar entender o que é melhor para ele, mas ele quer que alguém, muitas vezes, direcione ele, né? Então, nós estamos realmente, não é, nós estamos na época das redes sociais, né? Onde muita gente tem opinião para dar, muita gente tem fórmulas para passar, muita gente quer falar, os influenciadores querem dar fórmulas rápidas de sucesso, pessoas novas cheias de dinheiro. Então, isso reflete na escolha do jovem, é natural, não é? É É. muito natural. Ele olha aquilo lá, ele está também querendo ser rico, ele também está querendo ter a fama, ele está querendo ser E, famoso, ele acha e, que às aquele ali é vezes, o caminho. e às vezes ele não entende que é uma construção, né, para chegar em qualquer coisa, né? É, não é só o jovem aí, você vê pessoas adultas influenciadas. Você vê agora, nós estamos passando a pandemia do bet. E não é jovens que estão só jogando, são adultos, pessoas mais velhas, que a gente esperava que tivesse um amadurecimento para ver que está caindo ali num fraude, e pessoas que estão perdendo suas casas, seus casamentos, seus carros, por conta de jogo. É. Tivemos Né? aqui na Então, cidade, aqui, é nessa linha aí que eu queria fazer as perguntas mais polêmicas, né? pode É, fazer. tivemos aqui na cidade aqui um jovem, até que trabalha na mesma empresa que a minha esposa. Ele recebeu o salário, aí ele entrou no almoxarifado da empresa, aí da hora que ele recebeu o salário, ficou umas 3 horas lá dentro, aí saiu e se jogou debaixo de um caminhão. Não veio a óbito, por um milagre divino, né? Não perdeu a vida e tal, está se recuperando, mas acredita-se que foi o jogo, né? Ele tomou essa decisão, que ele perdeu tudo e foi lá e fez o extremo. Uma outra coisa que é interessante, que eu acho que se fosse um jovem perguntando, ele ia falar assim: é um amigo meu que mandou perguntar essa pergunta. Mas a, a pornografia, hoje, que mal que ela está gerando na mente dessa juventude que vai aí sofrer uma vida inteira pelo contato. A gente vê alguma coisa na internet, escuta alguma coisa, mas eu queria Então, dentro do nosso. Perfeito. A sua pergunta é simplesmente maravilhosa, Principalmente né? Porque hoje um menino com 14, 15 anos, na palma da mão dele, ele vai ter um acesso de um. E o problema maior é que, às vezes, o que eu vejo mais é que é uma situação que não é a realidade de uma vida até sexual, né? Aí o jovem ouve ou vê uma coisa que é uma loucura e ele acha que aquilo é para a vida e aquilo gera. O que gera na vida de um jovem? A pergunta melhor é: o que isso vai gerar na vida de um jovem, né, tendo acesso a esse tipo de coisa? eu acho que a gente pode até fazer assim, uma coisa mais extensiva, tá? A pornografia, junto com o jogo, junto com outras atividades como bebida, tal, a gente entra muito dentro dos transtornos de controle de impulsos. Pessoas não conseguem controlar impulsos. Jogo, tá? Jogo, pornografia, não consegue. Então ela entra ali naquela situação e ela não para. O irmão está colocando aqui excesso de dopamina. É porque vai gerando, ativando a zona dopaminérgica do prazer. E você vai buscando aquilo cada vez mais. Então, cada vez mais você precisa de uma dose acima. O irmão, para ter uma ideia, como é que funciona o vício do álcool, tá? Eu Eu vou explicar, trabalho o com irmão. clínica de reabilitação de dependente químico, já tem 10 anos que eu dou assistência a eles. Olha como que funciona. Por exemplo, o sujeito acha, por exemplo, o sujeito vai sair do serviço 5 horas da tarde. E ele tem um trajeto regular. Ele sai do serviço, ele pega o ônibus, ele para no boteco, dali ele vai para casa. Quando dá 4 horas, toda essa, ele já começa a ter a sensação da bebida. Já avisa, ele faz uma via dopaminética, uma memória. Ele cria uma memória daquela atividade.
Então, começa a cobrar ele, ó, tá chegando a hora de sair. Tá chegando a hora de sair. Então, ele vai, antes de sair, ele já está sentindo o gosto da bebida. Nem sem beber ainda. Por isso que é difícil quando a pessoa entra no ciclo de falta de controle de impulsos, a mesma coisa é no site da pornografia, é no jogo, ele já começa a sentir as sensações. E aquilo é um X no dia, no outro dia ele precisa de 2x, no outro dia depois ele precisa de 3x, e aí quando ele vê, o dia dele está cheio de prejuízos. Um sujeito que tem falta de controle de impulso, que ninguém vê, a pornografia, vocês não ficam andando na rua com o site da Silencioso, pornografia. né? É silencioso, ele está no trabalho, ele está mexendo. Aí ele deixa de executar, deixa de cumprir metas, interfere na vida pessoal, no casamento, na relação conjugal, em tudo. Assim é o jogo, assim é qualquer impulso que ele começa a ter, tá? Por exemplo, também nós temos mulheres, muito associado, a mulheres que não têm controle de impulso. Sai, gasta, gasta, compra coisas que não precisa, se endividam, mas no dia seguinte está gastando outra vez. Então, nós temos então essa gama. Por quê? Como que as redes sociais entraram nessa rota como, não só como um gatilho, mas como desencadeador. A pessoa está ali, está vendo, o outro está passando uma imagem que não é real, e você está acreditando naquilo que você está vendo. Eu falo que o influenciador, pastor Eduardo, ele só consegue influenciar quem não tem conhecimento. Por exemplo, se eu estou num debate de saúde mental, olha, pastor, vai ter que nós vamos para debater aqui, nós vamos ter muita coisa. Ninguém vai me chegar com qualquer informação e vai me enganar em relação a isso. Por exemplo, eu sei quando o sujeito não sabe, eu sei quando um artigo não tem um grupo importante para fazer uma análise, um artigo que está tentando me seduzir e não me acrescentar. Então, o influenciador, ele consegue quem? A quem que ele vai influenciar? A quem não tem conhecimento profundo. A quem ele acha que pode enganar. Então, ali ele floreia informação, que é fácil, que é fácil. Se eu estou vendo aquilo e eu ainda não tenho preparo, eu não tenho ninguém que me fala, ó, isso aqui você está levando ao engano, tá? O Nós jovem que está nos tivemos assistindo, que está passando por alguma coisa dessas, o que é interessante ele fazer? procurar ajuda imediatamente, tá? E, e aí como que ele vai conversar com o pai e com a mãe? Principalmente nessas coisas mais... Esses assuntos, né, mais polêmicos. E aí, como que Olha, ele... eu acho o seguinte, nem é todo mundo que tem essa liberdade de falar as coisas dentro de casa e a gente sabe disso. Mas ele pode falar assim, eu não estou bem da minha saúde mental, eu estou precisando de ajuda. Não precisa abrir se Entende? você não tem intimidade, mas se você tem intimidade, você vai chegar para o seu pai ou para sua mãe e vai falar: eu não estou bem por causa disso. Ah, mas eu não tenho liberdade. Meus pais não dão liberdade de eu conversar isso dentro de casa. Então, olha, eu não estou bem. Ou passa até um pastor que está ali, olha, o pastor pode intermediar a situação sua entre seus pais, você, pastor, estou precisando de ajuda, estou passando essa situação. E aí o pastor chama os pais, fala, olha, seu filho precisa de ajuda, né? Você É, precisa procurar ajuda. Então, é. vai depender do A grau senhora de acha que o intimidade de celular, liberdade. a senhora acha que o celular, nessa hora, ele favoreceu isso acontecer? Favoreceu nesse sentido da informação muito fácil, tá? Eu, assim, eu não sou contra nem as tecnologias e nem aquilo que o tempo nos oferece. Acontece que houve uma coisa desmedida em relação ao uso do celular. Hoje você tem os adultos aqui, não sei como é que tá aí, mas hoje eu vim da igreja agora. Mesma coisa. Eu vim atrás de uma moça dirigindo, ela olhando o vídeo e atrapalhando o trânsito todo. Quer dizer, olha a coisa. Como é que você pode expor sua vida ao perigo do outro? Então você vê como uma coisa saiu fora da proporção. Mas isso quer dizer que as redes sociais são culpadas? Não. Culpada é de quem está assistindo e não tem esse controle. Entendeu? Então, assim, Como as ter redes esse sociais. controle? O que a pessoa pode criar? Não sei se é a área da senhora, ou que mecanismo que o jovem ele vai criar para poder não permitir se entregar a isso?
Pastor, quando esse descontrole acontece, percebe? Ele pode estar descontrolado em qualquer coisa. Por exemplo, você vai na academia, aí uma vez fui na academia, a pessoa falou assim, essa pessoa aqui fica 8 horas na academia. Eu falei, 8 horas dentro de uma academia? Você vê que isso também Tá não é um errado, né? comportamento adequado. Tá vendo? Então, assim, como que a gente pode controlar? Buscando o equilíbrio. Nós temos que buscar o equilíbrio da nossa mente no Senhor. Desculpa, nós estamos falando aqui para servos. E servos têm que buscar o equilíbrio no Senhor. Isso não impede você de adoecer. Se você aconteceu, você tem que buscar ajuda. Como qualquer outro ser humano, nós estamos sujeitos a tudo. Mas nós temos que buscar o equilíbrio no Senhor. Nós não podemos, por exemplo, se a gente ficar o tempo inteiro no celular, nós vamos ao culto. Nós não oramos, nós não temos um amadurecimento na nossa vida espiritual, nós não vamos à faculdade. Qualquer motivo é motivo para a gente chutar o balde. Então, tem as suas repercussões. Eu vou falar, você fica na rede social? Lógico que eu fico, como qualquer ser humano hoje fica. Mas eu sei dos meus compromissos, né? Como é isso que eu estou dizendo. Eu uso as redes sociais? Uso as redes sociais. Né? Como todo mundo. Mas a gente tem que buscar esse equilíbrio. A igreja usa as redes sociais. Como é que nós vamos falar para o jovem não usar a rede social? Não tem condições, né? Não tem condições. Hoje, nossa vida está ligada às redes sociais. Mas ela não pode nos dominar. Como nada pode nos dominar. A mentira não pode nos dominar. Não é? É. Então, a gente, por isso que se eu estou com uma autoestima muito baixa, o que acontece? Eu quero viver a minha vida ou a vida do outro? Por isso que eu volto à autoestima do jovem. Eu quero viver a vida do outro. A vida do outro é melhor do que a minha. Então eu Eu vou fico fazer passando o dedo. uma pergunta para a senhora aqui. A senhora acha um exemplo? Uma Uhum, pessoa que está com a ansiedade ou depressiva, uhum, ela fica mais sujeita. Eu vi um documentário um dia que a pessoa dizia o seguinte, que dava uma crise de ansiedade e ela recorria à pornografia. uhum. Tinha uma outra situação e pode acontecer isso mesmo? A Pode. pessoa porque você está com a depressão, aquilo vai te trazer um prazer, né? O jogo ou qualquer outra coisa. Mas Aí você vai é procurar. o prazer, é igual o da bebida, tá? É o prazer temporário, momentâneo. A irmã até botou aqui. É aquele prazer daquele momento, tá? Por exemplo, eu tenho muito paciente, eu atendo muito paciente homem. Aqui em São Paulo, eu tenho muito, muito, muito. Aí eu tive um paciente agora, recente, até uma pessoa famosa aí, e falou assim: qual a diferença entre a bebida e os remédios? É igualzinho, doutora. Eu prefiro beber, que pelo menos eu fico mais alegre do que os remédios. Eu falei assim: os remédios não vão te levar nem a cirrose, nem uma crise convulsiva alcoólica, nem você ter uma morte precoce, nem você ter uma miocardiopatia alcoólica. Então, tem grandes diferenças. Então, aquele prazer momentâneo não- que a pessoa procura ou na pornografia, ou na bebida, ou na droga, é o prazer que vai trazer prejuízos. E também dá um rebote depois, né? Que vem aí Pois, a aí que eu culpa, né? falei, da culpa, aí fica ansioso, aí, mas naquele outro dia precisa de uma dose maior. Ah, Precisa de uma dose maior. Aí é que mora o perigo, não é? entendi. Alguém me perguntou aqui, fez uma pergunta sobre a parte que a saúde, como qualquer parte do corpo. É isso mesmo, como qualquer parte do corpo nós precisamos tratar. E essa pergunta que o pastor trouxe é extrema importância, porque hoje nós tem até um artigo recente que nós temos visto que as mulheres também, assim como aumentaram o consumo de bebida alcoólica, também estão dentro também agora de uma parcela importante dentro dos sites de pornografia, não é? Então a gente tem que ter cuidado com o nosso dedo. Para onde que está levando nosso dedo na tela? Que imagem que nós estamos vendo que está nos influenciando? Que imagem está trazendo um entendimento negativo da realidade? É isso que nós temos que fugir. É isso que nós temos que falar não. Não é? Então, são esses falsos homens, essas falsas mulheres que tentam passar uma imagem da perfeição. A perfeição está em Jesus homem, não está nos influenciadores, nem artistas e nem famosos. E nós temos visto aí, semana passada, um famoso aí, não sei, 440 mil seguidores, se internou dentro de uma clínica psiquiátrica, porque não está dando conta. Então, assim, existe a fórmula do sucesso? Não. Eu sempre falo, se eu tivesse,
Primeiro, eu não ia nem mostrar. Eu ia vender por milhões, né? A gente Dividir não comigo, né? mostra. Então, o que eles tentam passar é uma falsa imagem. E aí eu volto novamente. Se você não está bem com você mesmo, você vai comprar essa autoimagem. É. Algum jovem que está nos ouvindo quer fazer alguma pergunta, pode ligar o microfone ou pode mandar aqui escrito também, não tem problema não. Patinha, boa noite. Boa noite. Eu tenho ansiedade e normalmente eu sempre faço um roteiro do que eu vou fazer durante o dia. E muitas vezes, quando eu faço esse roteiro, acaba atrapalhando eu mesmo no meu trabalho. O meu chefe até falou para mim parar de fazer esse roteiro, ter esse script para mim seguir durante o dia de trabalho, no meu dia a dia, porque isso está me prejudicando. Como posso fazer para mim acalmar o meu nervosismo e a minha ansiedade para mim conseguir passar o atrapalho do cotidiano, até o trabalho que eu estou, saindo desse script. Uhum. Olha, Carla, o que eu estou vendo, né? Você é uma pessoa com características ansiosas, tá? Isso é muito normal. Não tem pessoas que são muito tranquilas, tem pessoas que são mais agitadas, pessoas mais ansiosas. Isso não é um defeito, é uma característica. Quando você tenta se organizar, realmente aquele planejamento que você quer seguir ao pé da letra e você não consegue, piora essas características. É isso que eu estou entendendo. O que você tem que fazer? Uma revisão do seu dia. Como? Simples. Se eu estou colocando 6 itens e eu não estou conseguindo cumprir, o que que você tem que fazer? Diminuir. Porque a pressão é você sobre você para você cumprir aqueles 6 itens. Bota 2. Porque se você bota 2 itens na sua agenda e você consegue cumprir os 2 itens, você vai se sentir bem. É uma resposta positiva àquela via que eu falei, a via da memória da cobrança. Pessoas que têm muitos critérios e têm uma rigidez mental muito grande, ou seja, eu tenho que cumprir, se eu não cumprir, eu entro no sofrimento mental, tem que ter muito cuidado, porque tem um transtorno mental que não se fala, mas que é muito frequente, chamado transtorno obsessivo compulsivo. Este talvez seja um dos transtornos dentro da saúde mental mais complexos, porque não passa com a idade, a pessoa leva para a vida, leva para sempre, né? 40% de incidência de você continuar tendo as suas obsessões, as suas compulsões, com sérios prejuízos na sua vida. Então, se você está trabalhando com sua mente com uma rigidez, trabalha para ela se flexibilizar. Diminui os itens, tá? Hum, Diminui os itens, passa para 2. Porque aí você vai dar uma resposta. Puxa vida, fui capaz de fazer 2 atividades dentro do meu script. Amanhã eu vou ver se eu passo para 2h30. Consegui. Amanhã eu vou ver se eu passo para 3. Eu cheguei a 6, mas não consegui 6, então porque eu não dou conta de 6. E esse limite, Carla, é importante você conhecer. hum, Eu dou conta de 4, não dou conta de 6, e 2 para mim é pouco. Isso é um processo que a gente chama de um automonitoramento, um autoconhecimento, do seu mapeamento mental. Mas isso é com o tempo. A gente não nasce pronto. A gente não sabe tudo. A gente, como diz o pastor Jadoti, a gente não é sabicho. A gente aprende. Toda vida você vai aprender, Carla. Não se coloca no peso de você aprender em um dia. Porque não é assim. Você vai aprender todo dia um pouquinho, tá? ok, Todo dia muito você obrigada. se coloca na condição de aprendiz. Porque quando a gente se coloca na condição de sabe tudo, o negócio fica muito difícil para a nossa saúde. Ok, obrigada, doutora. Nada. Mais alguém? Mais algum jovem? Os jovens aqui estão afinados, tá todo mundo sem pergunta. É, tá todo mundo bem aí, né? Ninguém tá precisando de nada. Isso é bom demais, né? Isso é muito bom, né? Isso é muito É, bom. Ah, pois é, eu acho que a gente.
Podia falar também das escolhas acadêmicas, falamos um pouco das redes sociais, que eu vou novamente enfatizar, eu não sou contra a rede social, eu acho que a rede social é uma ferramenta da nosso momento atual, uma ferramenta que nós temos que saber manusear, mas faz parte da nossa cultura atual. Aí daqui a 10 anos pode ser outra? Pode. Mas hoje são as redes sociais e nós temos que saber manusear. O jovem precisa se preparar para um novo momento chamado inteligência artificial. Então, prepara. Não fica achando que inteligência artificial é para o outro saber, não. Novamente, é uma nova ferramenta que nós vamos estar sujeitos. Se você não souber, o outro vai saber na sua frente. E o outro vai manipular você. Então, a questão do conhecimento, gente, é importante você buscar. Porque senão você está sempre à mercê de outro que sabe mais que você. Outro que vai manusear a informação. Tá? Então, procure se inteirar. Por que o jovem, às vezes, fica fora do mercado de trabalho? Justamente por causa disso. Tá? Existe uma grande competição? Sim, existe uma grande competição. Mas se você está preparado, e um servo de Deus, ele está preparado, porque ele tem o Senhor que prepara. O Senhor que vai à frente. Então, ele vai te dizendo, tá? O mercado é competitivo. Sim, o mercado é competitivo. Qual é a novidade disso? Se o mercado é competitivo, o que você tem que fazer? Largar as armas? Ou você tem que afinar suas armas? Se preparar ainda mais, se capacitar ainda mais. Tá? Nós temos, olha, né, eu não sei se meu marido está aqui ainda, mas ele fala sempre uma coisa, né? Você está diante da montanha e você está embaixo e você precisa subir aquela montanha. Você pode ficar embaixo dela, falar, começar a clamar. Senhor, me ajuda. Senhor, a montanha é muito alta. Senhor, joga aqui uma corda. Senhor, eu não vou conseguir subir. Senhor, eu preciso de você. Ou tem aquele que fala assim: Senhor, estou subindo. Me ajuda a chegar lá em cima. Então, essa é a diferença. Tá? Não podemos ficar embaixo, pedindo ao Senhor para fazer tudo, pedindo ao Senhor para tomar todas as nossas decisões. Nós temos o Senhor. Agora, nós vamos subir e, de graça, usar os recursos e continuar subindo. Essa é a diferença. Quantas vezes eu já vi jovem passar 5 vezes no grupo de intercessão para o Senhor decidir qual curso que vai fazer. Eu acho que uma coisa interessante, minha irmã, de se comentar é que existe a, os problemas que podem surgir na nossa caminhada espirituais, mas também tem os problemas físicos mesmo, né? Essa palavra correta, né? Isso. E aí, o espiritual você vai resolver com oração, né? Buscando ao Senhor. E os físicos, você vai procurar os devidos, né? Tratamento, né? Correto. Mais ou Exatamente. menos isso. A gente não É pode isso aí. ficar com aquilo tudo, colocar tudo no âmbito do espiritual, né? É E importante, eu até acho, que o assim, jovem. pastor, o jovem é muito importante também a gente não colocar tudo, né, o Senhor para decidir tudo da nossa vida. Já reparou? Ah, eu não sei o que eu quero, eu vou passar na construção, o senhor fala, qual é o curso? Eu já vi, ó. Ah, eu pensei em farmácia, pensei em engenharia, pensei em medicina, pensei em direito. Não. São áreas completamente diferentes. Mas olha, eu pensei nisso aqui. Eu queria saber se o senhor está comigo, se o senhor vai abrir as portas neste curso que eu pensei. Sabe por quê? O senhor nos deu o livre-arbítrio. Porque muitas vezes aí você coloca a culpa lá no dom que veio, e aí você começa a fazer e não gosta. Ah, passei no grupo de exceção, o senhor falou para eu fazer. Não, você quis fazer, e aí está querendo um culpado para a sua frustração. E aí coloca a culpa no Senhor. Então, uma coisa que a gente tem que diferenciar. Busca sim, busca. Olha, eu estou em dúvida. O irmão falou em teste de aptidão. Sabe o que faz? Hoje nós temos outra. Qual é a arma que todo mundo tem, chamada Google? Eu vou botar no Google isso aqui, esse curso. Deixa eu ver. Ixi, não é para mim, não, isso aqui.
E isso aqui é para mim, não é? Você vai Nunca se se tem. informar daquilo que você quer fazer, né? Exatamente. Olha, tudo bem, pastor. Nós temos muita informação, mas vamos usar a informação a nosso favor. Olha, nunca nós tivemos tanta bolsa. Quando eu fiz vestibular, que na época era vestibular, tinha duas universidades na minha cidade. Hoje os jovens têm estadual, universidade municipal, tem curso técnico, tem bolsa que o governo dá. Paga faculdade, paga curso, paga tudo. Eu tenho desconto de 50%. Hoje nós temos as facilidades e glória a Deus por isso. As portas se abriram. Então nós vamos aproveitar isso para a nossa vida. Não é isso? E nós vamos pedir o Senhor nos ajude. Eu preciso ter vitória nisso aqui. Né? E o Senhor vai à frente. O Senhor inegavelmente vai à frente das nossas lutas, nossas decisões. Agora, se o Senhor falar, isso não é para você, meu servo, aí sim, você tem que tomar outro caminho. Não é? Aí sim, não tem jeito. Mas você tem que alinhar o seu desejo com o desejo do Senhor. E eu duvido se o Senhor achar que você tem aptidão para uma coisa, o Senhor falar que você não pode fazer. Eu aprendi uma vez com um pastor que ele era fazer manutenção, serviços gerais na casa das pessoas. Ele falou assim, mana, eu trabalho nisso há 25 anos. 25 anos eu criei meus filhos hoje estão na faculdade, nunca me faltou nada. Eu nunca pedi ao Senhor que dentro do meu conhecimento eu fosse um engenheiro, ou fosse um médico, um advogado. Mas eu sempre pedi ao Senhor que dentro do que eu faço, que é serviços gerais, na casa das pessoas, que eu fizesse o melhor possível. Aquilo para mim, eu era nova convertida e eu aprendi muito com aquele pastor, com aquela fala. Então, Maravilha, hein? dentro do seu conhecimento, pede ao Senhor aquilo que o Senhor pode te dar. Você Não, não pode estar numa área. esses dias eu comentei numa reunião com jovens, eu disse, olha, até no namoro isso aí você tem que observar. Porque às vezes eu vejo jovens, eles estão assim, eu quero arrumar uma namorada. Aí não que isso que não possa acontecer o que eu vou falar, mas a chance de ter problema é maior. Aí ele é classe média, mas aí ele está querendo namorar uma jovem, né, de classe alta, financeiramente, falando financeiramente, né? Aí um eventual casamento, ou esse jovem ele vai se agregar à família dela e a família dela vai sustentar a casa. Se ela vir morar no ambiente dele, ela vai ter problema. Por quê? Porque ela é acostumada com uma vida, né? Um ambiente, né, diferente, e ela vai sofrer, né? E para subir, todo mundo sobe, agora descer, ninguém quer, né? Eu acho que o jovem ele tem que buscar essa orientação, pastor, porque assim, independente da classe social, se eles falam a mesma linguagem, falar a Pronto. mesma linguagem é fundamental. Esse jovem ele pode estar socialmente inferior a essa jovem, por exemplo. Mas se ela perceber que ele tem uma força de vontade, que ele é um rapaz trabalhador, então vamos continuar, porque você tem condições de crescer, não é? Então, o Senhor junta mesmo, o Senhor junta as diferenças, mas tem que ser o mesmo pensamento, não é? Eu considero, por exemplo, você está na igreja, que foi criado na igreja, tem sua criação espiritual, seus pais estão dentro da igreja, você vai procurar uma pessoa fora da igreja, com outro pensamento, outra cultura, outros Isso, credos. é mais esse sentido. Isso vai trazer uma dificuldade, porque daqui a pouco você é dois, não é? Mas daqui a pouco você é três, tem um filho. E aí você vai querer criar de um jeito. A pessoa que é fora da igreja vai querer criar de outro jeito. Aí começam as divergências. Então, é importante você achar um companheiro ou uma companheira que tem os mesmos credos, tem a mesma ética, acredita nas mesmas coisas, porque isso é que vai impactar a sua vida pessoal. Diferenças, elas são conciliáveis, mas algumas diferenças são inconciliáveis e levam ao término de uma relação afetiva, né? Porque, como eu disse, por enquanto você é dois, mas daqui a 2, 3 anos você passa a ser 3, 4, 5. Né? Então, isso é muito importante. Lembrando que as escolhas que fazemos nos trazem consequências boas e más. E nós não podemos culpar o outro. O melhor caminho, que todo mundo gosta,
dois caminhos. Culpar alguém, né? Eu falo que mulher é típica disso, adora culpar o marido. Mulher adora culpar o marido. Né? Então, é muito fácil esse caminho. Eu vou culpar o outro para eu estar isenta das minhas responsabilidades. Não é? Então, assuma sua responsabilidade, faça sua escolha consciente. Não está preparado, demore um pouco mais para fazer. Não estou conseguindo, procure ajuda. Mas não faça uma escolha qualquer, para depois você se arrepender e viver com esta culpa para o resto da sua vida. Tá? Amém. Isso é muito importante. Nós estamos chegando, né, ao final, né? Assim, senhora, qual que seria o conselho que a senhora daria para o jovem que está nos ouvindo? Qual que é o maior conselho, assim, como profissional que a senhora é e como uma serva de Deus? Olha, tem um versículo em Timóteo, depois confirmado, Isaías, é o seguinte: o seu pensamento, olhe para o alto, enche o seu pensamento das coisas espirituais, busca o Senhor nas suas tomadas de decisão, porque eu nunca vi, e eu tenho certeza que o pastor Eduardo também nunca viu, um servo procurar uma resposta do Senhor e não ter. O Senhor ficar em silêncio, não responder. Então, o maior recurso que nós temos, dentro dos nossos desejos, dentro das nossas aptidões, dentro dos nossos projetos de vida, é saber que o Senhor está conosco. E que nunca você não conhece um servo de Deus mendigando pão. Porque a palavra diz: o justo não mendigará o pão. Futuro não mendigará. E olhe para os girassóis e as flores do campo, que o Senhor nunca deixou faltar. Né? A ansiedade atrapalha a sua fé. É normal você ter? Sim. Você pode ficar ansioso, mas você tem que lembrar que sobre o Senhor nós temos que lançar a nossa ansiedade. Eu fico ansiosa, eu tenho minhas preocupações, o pastor Eduardo tem as dele, todos nós temos. Como ser humano, nós não estamos isentos, como espécie que nós somos, espécie humana, nós não estamos isentos de nada nessa vida. Mas nós vamos lembrar que Deus não poupou o filho, então não espere ser poupado também. Nós temos sujeitos às mesmas coisas que o Senhor Jesus, como homem, passou. Lógico, ele foi o homem perfeito, venceu. E nós, vamos vencer também. Porque a promessa que está sobre nós é que nós herdaremos a vida eterna. Não como homens perfeitos, mas com o timbre, o selo do Espírito que tem nos guiado e tem nos ajudado nessa caminhada. O Senhor ajuda cada um de nós dentro daquele projeto da economia do Senhor para as nossas individualidades e as nossas necessidades. Não Glória a é? Deus. Minha irmã, quero agradecer aqui a participação da senhora. Espero que para a senhora tenha sido bom como foi para mim e com certeza para aqueles que estão nos ouvindo. Nós vamos ter outras oportunidades, assim, espero de estar juntos, tá? É, nós tivemos um baixo público aqui, alguns irmãos enviaram que voltou às aulas da faculdade e aí atrapalhou um pouco, né? Mas, mesmo assim, eu agradeço muito a senhora. Um prazer estar com os irmãos. Número pequeno de pessoas e número grande de pessoas para mim não faz a mínima diferença, porque eu aprendi na minha vida que este é o número de pessoas que o Senhor quis falar essa noite. Amém. Né? Nem sempre o Senhor quer falar com multidões. Então, nós, 54, fomos as pessoas que foram abençoadas, que o Senhor escolheu para nos abençoar. Eu me sinto honrada pelo convite, muito prazer a todos. E quando vocês precisarem de mim...